Olha só a próxima notícia. O Itamaraty impôs sigilo de 5 anos sobre 6 documentos relacionados às eleições presidenciais na Venezuela. A posição da diplomacia brasileira, a posição da diplomacia brasileira foi enviada ao jornal O Globo depois de um pedido para obter os documentos via lei de acesso à informação. Segundo o Itamaraty, os documentos tratam de temas como observação internacional, eleições e registro eleitoral do pleito venezuelano e o convite para acompanhar as eleições. Ao impor o sigilo, a diplomacia brasileira alega que os documentos podem prejudicar ou pôr em risco as relações de amizade com o país vizinho, com a Venezuela, do fascista ditador Nicolás Maduro. Diego Tavares, acho que agora o Brasil está começando a tomar um lado, né? O lado de Maduro. Pois é, Capês, acho que infelizmente não é de agora não, né? Acho que desde que, como eu disse, o nosso governo se recusa a adotar a postura de todo mundo civilizado, de reconhecer que Edmundo Gonzalez venceu as eleições e que Maduro jamais apresentará as atas das eleições, e caso as apresente, enfim, seu conteúdo é extremamente duvidoso. Afinal de contas, se trata de um ditador que está empregando esforços, como nós acabamos de repercutir, para se manter no poder a qualquer custo. Então, realmente, nosso país segue passando vergonha e agravando a vergonha, violando nossa própria Constituição agora, que preconiza que a publicidade, a transparência deve ser a regra sobre tudo aquilo que permeia o ambiente da administração pública, colocando esse sigilo de 5 anos sobre uma questão, enfim, que a mim, numa análise prévia, que parece injustificável. Para que se colocar sigilo sobre conteúdos sobre as eleições venezuelanas? No que isso pode afetar a nossa estabilidade nacional? O que isso pode ter de interesse para que possa ser revestido de sigilo esse tipo de informação? Ficam essas dúvidas no ar. Me parece que é somente pela questão eleitoreira, pela questão de realmente vergonha, a questão de ter vergonha de divulgar para a nação brasileira aquilo que o nosso Itamaraty, aquilo que o nosso governo federal pensa de fato a respeito da Venezuela. Mais um triste episódio para a nossa diplomacia é o Brasil fazendo jus àquela alcunha que ganhou lá no governo Lula I de anão diplomático. Laércio Liana, costuma-se dizer que quem brinca com fogo acaba queimado. A imprensa não está tendo direito de acessar documentos documentos internacionais aos quais o Itamaraty já teve acesso, já estão aqui, portanto, são documentos que foram acessados pelo Brasil e a imprensa não pode divulgar para a população. Então, se a imprensa não pode divulgar, pelas redes sociais, se for feita a divulgação, vai ter um controle. Então, se controla tudo. O que você acha deste sigilo? Eu não entendi. O Itamaraty não toma posição. Se o Itamaraty tem medo da língua do Maduro, o que será que Nicolás Maduro pode dizer de tão grave que está deixando o Itamaraty apavorado a ponto de impor um sigilo num documento ao qual o jornal O Globo, que segundo o dia da notícia, tem direito de acessar? Eu gostaria de ouvir você, Laércio Liana. Que medinho é esse da língua do Maduro? Ora, Capês. É muito simples. Medo? Ninguém tem medo. Na verdade, o quê? Eu sou amigo do Maduro, então não quero contar o que ele fez de errado para manter a amizade. É simples assim. O Brasil vai ter medo de retaliação da Venezuela? Não vai. A Venezuela que depende de certa maneira da gente, não o inverso. Essa questão de você pegar, colocar ali esse sigilo, só demonstra isso. O sigilo, ele existe. Mas, habitualmente, aonde que é colocado o sigilo? Quando você tem uma tratativa com outro estado, outro país, algo estratégico, uma informação que realmente, caso vaze, pode prejudicar a imagem do país, ou qualquer um dos dois. Mas nesse caso aqui, o que eu tenho certeza? Que o Itamaraty foi um dos observadores,
lá estavam na eleição e eles não querem contar sobre a fraude. Nós verificamos ali durante as eleições que tinha alguns institutos lá que simplesmente divulgam habitualmente, olha, o resultado aqui correu normalmente ou teve algum probleminha numa região ou outra, mas foi concluído com tranquilidade. Ali, aqueles institutos americanos que lá estavam para monitorar fizeram o quê? Nada vamos falar e vamos retirar nossa equipe daqui da Venezuela, vamos retornar aos nossos países. Justamente por quê? Porque houve a fraude. Estados Unidos já reconheceu a fraude. Até os demais países da América Latina, com exceção do Brasil e México, estão reconhecendo a fraude. Então, não há sentido algum você colocar sigilo sobre isso. E ainda, na hora que eu vejo um discurso do governo federal em controlar as redes sociais, o que é dito em rede social, me aparenta e me preocupa muito, Capês, que o nosso país possa caminhar no mesmo sentido da Venezuela. Não vai se tornar a Venezuela no estado que está hoje, mas é um primeiro passo. Eu quero controlar a rede social. Sempre esse atual governo quis controlar a rede social. E a liberdade onde que fica? Então, é um triste fim. E aqui eu vejo quando nós não assumimos os erros dos outros, apontamos esses erros, e ainda mais quando a perseguição, devo estar malcomunado com isso. Agora, Diogo da Luz, também, o que são 6 documentos dos observadores quando Maduro se recusa a divulgar as atas de votação? Se ele escondeu as atas, bom, ele roubou as atas de votação, ele roubou 73% das atas de votação, se recusa a exibi-las, se recusa a mostrá-las e, claro, conta agora com obsequioso favor, obsequiosa contribuição do Itamaraty, que ajuda também a fazer todo esse sigilo, toda essa censura. Agora, tem uma coisa importante, o Maduro sempre diz que ele está lá defendendo a democracia. E o que ele faz é para defender a democracia e combater os fascistas. Pois é. Ele é o executivo, o legislativo, é o judiciário, é a imprensa, é a censura, ele é tudo. Então, se ele diz, ninguém pode contestar. E por isso que os jovens foram presos. Esses documentos aqui, você disse bem, eles não resolveriam a questão. Pode ter o que for nesses documentos. Não é por isso que o Maduro iria mudar a sua posição. Mas poderiam e deveriam revelar quais foram as posições do Brasil. Para mim, foram nada institucionais. Primeiro que quem mais tomou a frente do assunto foi um assessor especial presidencial. Assessor, até onde eu sei, é uma pessoa que procura se informar do assunto e aconselha o seu chefe. Não toma decisões, não diz caminhos a seguir. E a gente sabe que Celso Amorim tomou decisões e decidiu caminhos a seguir. Possivelmente, o que esses documentos mostram é que, dentro do Brasil, talvez não tenha havido a institucionalidade devida, e aí sim estaria o problema. Porque, se diz alguma coisa com relação à Venezuela, todos nós já sabemos que está tudo errado lá. Raquel, gostaria de te ouvir, por favor. Eu acho que os colegas, não tenho certeza, os colegas falaram brilhantemente sobre o fato, eu só quero falar um artigo do Código Penal para a reflexão dos nossos telespectadores. O Código Penal tem um artigo 299 que fala sobre o crime de falsidade ideológica. E significa o quê? Omitir ou inserir dados. Omitir ou inserir dados em documentos públicos ou privados com o objetivo de destruir direitos, com o objetivo de criar obrigações ou até mesmo de ocultar uma verdade. É só isso que eu queria colocar para a reflexão dos nossos telespectadores. Artigo 299 do Código Penal. Falsidade ideológica.